Nesta ocasião dos 50 anos da Aliança de Porto Alegre, eu dou graças a Deus e também agradeço a vocês essa oportunidade de estar com vocês e conversar um pouquinho com vocês. O que eu quero dizer é que essa igreja, desde o momento que passou a existir, é a igreja do Deus vivo, como disse o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Igreja do Deus vivo como é? Bem, a igreja do Deus vivo tem perfeita cabeça, que é Jesus Cristo. Ele faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso também a igreja, que é perfeita, que é do Deus vivo, tem cabeça, tem corpo e tem também membros que se estendem e realizem a vontade da cabeça, que é Jesus. Então, pluralidade em Deus e pluralidade em nós. A gente vê essa pluralidade em Mateus, Marcos 1, 10 a 11. Jesus foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, dizendo: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. É a Trindade, é a pluralidade, é comunhão. Em João 5, capítulo 5 e versículo 20, também 16, 15, Jesus disse: O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. O Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Agora, é por causa de que o nosso Deus vivo existe nessa eterna e feliz e alegre comunhão uns com os outros, que lemos lá em Gênesis capítulo 1 e também no capítulo 2, Deus disse: façamos, plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E disse: não é bom que o homem esteja só. Deus não é solitário como o Alá dos muçulmanos. Ele existe em feliz comunhão. E criou o homem para ser também plural, para não estar só. Por isso, esta igreja, que é a igreja do Deus vivo, rejeita individualismo, uma coisa que é uma praga no mundo de hoje. A igreja, pelo contrário, se dedica a viver em amor, em comunhão, em cooperação, para demonstrar semelhança ao Deus vivo e atrair pessoas a Ele. Agora, aquela primeira igreja que veio a existir, a igreja lá de Jerusalém, que nasceu no dia de Pentecoste, eles se reuniam, eram mais de 3.000 pessoas, eles se reuniam em lugar grande para ouvir o ensino da palavra, realizar a ceia do Senhor e orar. Era o corpo da igreja perfeita, o corpo em fase de aperfeiçoamento. E eles também se reuniam em pequenos grupos, em casas, louvando a Deus e ministrando uns aos outros em verdadeira comunhão. Pequenos grupos que eram membros cooperando para realizar a vontade da cabeça Cristo. E a vontade dessa cabeça, que é Cristo, é, como ele disse no final do Evangelho de Mateus: vão e façam discípulos. Assim, Jesus usou os pequenos grupos para alcançar outras pessoas. Resultado, Atos 2,47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos. Agora, a Aliança de Porto Alegre sempre tem reconhecido como cabeça o Senhor Jesus, acima de todas as pessoas capacitadas pelo Espírito Santo
para ministrar, para dirigir, está o Senhor Jesus. E ele declarou: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, os líderes, o pastor, os presbíteros desta igreja do Deus vivo são atentos à vontade da cabeça, que é Cristo. Lemos em Hebreus 13, 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Agora, além de cabeça perfeita, a quem nós devemos sempre obedecer através dos nossos líderes constituídos pelo Espírito de Deus, nós também temos o corpo inteiro se reunindo. Lemos em Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então temos pessoas capacitadas que ajudam o grupo todo, quando se reúne, a louvar adequadamente ao nosso maravilhoso Deus. Mas na igreja, quando ela se reúne, existe também outra finalidade, além de louvar a Deus. É a de ouvir e entender o ensino da palavra. Naquela igreja em Jerusalém, no Pentecoste, diz Atos 2,42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Depois disso, em todas as igrejas implantadas para ser igrejas do Deus vivo, em toda a cultura, em todo o país, toda a nação, eles devem ensinar a palavra para o crescimento espiritual do corpo. Como Paulo escreveu a Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Agora, essa reunião do corpo, que no nosso caso é uma vez por semana, essa reunião é sumamente importante. Por isso lemos em Hebreus 10, 24 a 25, e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Agora, a Igreja do Deus Vivo, além da reunião geral do corpo, realiza também o encontro dos membros em grupos pequenos, assim realizando a vontade da cabeça Cristo em todos os bairros onde eles moram, nos meios sociais com os quais eles têm algum relacionamento. Porque no corpo, quando reunido, louvando a Deus, somos ajudados a fazer isso. E quando estamos ouvindo o ensino da palavra de Deus, é alguém que está nos ajudando, está nos ministrando a palavra de Deus. Portanto, chegamos ao grupo grande para receber as coisas boas de Deus. Mas nos pequenos grupos temos a oportunidade de dar. O Novo Testamento manda que façamos uma porção de coisas para dar, para ministrar, para encorajar uns aos outros, que a reunião geral do corpo não dá oportunidade para fazer. Por exemplo, uma vez em Dourados, em Mato Grosso do Sul, numa ocasião em que eu estava pregando numa igreja que estava momentaneamente sem pastor, no meio da minha mensagem, ficou de pé um alto e velho paraguaio e disse: pois eu não concordo.
Agora, o que é que eu podia fazer? Eu devia parar toda a minha mensagem, fazer todo mundo parar de pensar na palavra e só tratar daquela dúvida daquele homem? Eu não pude fazer isso. E quando terminamos aquela reunião, ele já tinha ido embora. Se fosse no pequeno grupo, o grupo podia examinar a dúvida dele, várias pessoas teriam maneiras de ministrar alguma solução para ele. Agora, o Novo Testamento está cheio de ordens sobre como devemos agir nós cristãos, uns para com os outros. Eu vou ler uma lista desses mandamentos recíprocos do Novo Testamento e você pensa, se isso dá para se fazer melhor num grupo grande, como a reunião de domingo, ou se isso é mais adequado a um pequeno grupo, onde pessoas estão sentadas não olhando a nuca da pessoa na sua frente, mas se olhando face a face. Vou ler agora essa lista para vocês. Amem-se uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saúdem-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoem-se mutuamente, edifiquem-se uns aos outros, ensinem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam bondosos uns para com os outros e orem uns pelos outros. Agora, se você prestou bem atenção, você viu que a maior parte desses uns aos outros só podemos realizar muito bem quando o grupo é pequeno e estamos em relacionamento de face a face. Agora, você queria anotar essas coisas e não conseguiu? Olha, não precisa. Porque, olha, eu sou autor de um livro, esse que estou mostrando no momento, um livro sobre todos aqueles uns aos outros que eu acabei de ler para vocês, rapidamente. Esse livro tem o meu nome na capa e o título é 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, Mutualidade. E o livro está disponível para você na Aliança Bíblica de Novo Hamburgo, pelo preço bem acessível de R$15. Agora, você não precisa se lembrar de todo esse título, só peça aquele livro sobre os uns aos outros e apresente os seus R$15, estará feito. Agora, é no grupo célula, é no pequeno grupo que existem essas vantagens. Podemos ser realmente o que somos, sem fingimento. Isso é uma grande coisa. Assim podemos fazer como manda Romanos 12:15, alegrem-se com os que se alegram, choram com os que choram. Face a face podemos ver o estado de espírito das várias pessoas e podemos ministrar uns aos outros. Outra vantagem do pequeno grupo, considerando o que foi pregado no domingo, ou um novo trecho da Bíblia, podemos ajudar-nos a sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, como diz Tiago 1:22. Outra vantagem ainda do pequeno grupo é na aplicação de Hebreus 10:24, que diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Devemos, nas reuniões de célula, incentivar cada um a viver e comunicar o Evangelho ao grupo de não convertidos relacionados com ele, o que nós chamamos de oikos.
Agora, participando integralmente dessa igreja do Deus vivo, você estará glorificando a Deus, glorificando a cabeça que é Cristo. Você também estará crescendo na graça por atender ao ensino da sua palavra, não como ouvinte, e sim como praticante. Você estará incentivando e ser incentivado ao amor e às boas obras. Fazendo parte dessa igreja do Deus vivo, você estará ajudando outros a ser imitadores de você como é de Cristo, isto é, o discipulado. Outra vantagem, outra coisa que você pode fazer é orar pelos não convertidos do seu oikos. E vivendo diante dessas pessoas do oikos, de maneira tão cheia de amor, alegria e paz, que essas pessoas sejam atraídas à cabeça desta igreja viva, que é Jesus. Agora, é desse jeito que eu tenho prazer, com o auxílio do Espírito Santo, a viver como membro aqui nos Estados Unidos, no momento, de uma igreja do Deus vivo, que tem todos esses aspectos que eu acabo de falar para vocês. E eu espero que vocês, ali onde estão, continuem sempre, sempre a ser igreja do Deus vivo. Obrigado.